bem, pessoal? Fazendo uma live aqui de surpresa, aqui não avisei ninguém. Então, se você acredita que é possível estudar sozinho esses métodos que você mostrou, o Galper Urban? Olha, eu acredito que não é possível estudar sozinho nada, nenhum método. Até tem gente que estuda sozinho e toca. Por necessidade, a pessoa faz o que pode. Eu já estudei instrumentos sozinho. Por exemplo, quando eu comecei a estudar viola na igreja, não tinha professor de viola, eu aprendi sozinho. Mas, quando eu fui estudar com o professor, eu tive que revisar tudo, porque eu aprendi tudo errado. O clarinete eu estudei na igreja. Por 3 anos, o pessoal já conhece minha história já. Entrei numa escola de música, voltei tudo zero. Ou seja, é provado, pelo menos para mim, que não tem como se aprender música sozinho. Você precisa de um professor. Tá? O melhor método, a melhor maneira de você estudar não é um método, não é nada disso. É um bom professor, tá? O professor é importantíssimo. Tá? Não, eu digo que é praticamente impossível você aprender a tocar bem um instrumento sem um bom professor. Eu não acredito que isso exista. Todos os bons músicos que eu conheço tiveram um bom professor. Aqueles que falaram que aprendeu sozinho, tudo até toca, tudo, mas tem problema de sonoridade, tem problema de afinação. Você não tem um. Existem alguns casos raros, para não dizer assim. Eu conheço até uma irmã que toca muito bem piano, que ela aprendeu a tocar assim, bem assim, mas ela toca mais hino, sabe improvisar até em cima dos hinos bem, mas não sabe tocar por exemplo, partitura, peça, essas coisas não. Então, dependendo do que você quer aprender, é muito difícil. Tá? Então, mesmo esses métodos Galper e Rubank, cada lição tem um monte de coisa em cada lição que não é escrita. Você tem a lição lá, por exemplo, vou pegar uma liçãozinha do Galper. Até lembrei de uma aqui, ó. Por exemplo, lição número 21. Vou dar um exemplo para vocês. Lição 21. Muito bem. Tem até gravações dela na internet. O pessoal lá coloca o metrônomo a 60. Ok, aqui. Pronto. Tá saindo as notas, mas tá totalmente errada a lição. Eu cometi aqui um monte de erro que não tá escrito no método. O método não vai me informar os erros que eu cometi. Alguns erros. Levantei muitos dedos. Não obedeci acentuação métrica. Sonoridade muito aberta. Isso não está escrito no método. Outra coisa, a lição não é a 60, porque é um minueto. O minueto é um estilo musical, uma peça, é uma dança. Então, ela é mais rápido. Então, assim, eu posso tocar. Mas está cheio de erro. Por exemplo, as ligaduras eu não fiz corretamente. Fiquei acentuando muitas notas. Então, cometi muitos erros aqui. Posicionamento, embocadura, sonoridade, estilo musical. Né? O minueto, por exemplo. É uma dança, né? Então, ela tem esse caráter de ser mais rápido. Só que isso não vem escrito no método. Isso em nenhuma peça. Então, olha o tanto de erro que eu poderia cometer, como eu cometi quando estudava sozinho, ou estudava da igreja só, porque infelizmente na época não tinha professor de clarinete, não tive também nem culpa também, nem os professores tiveram culpa. Quem pegava uma lição pegava o maior amor do mundo e ensinava o máximo que podia, porque era o que podia me fazer. Também estava fazendo o melhor para me ensinar e eu ficava feliz com isso e sou feliz até hoje por isso, tá? Mas precisa de um professor que tenha o conhecimento técnico do instrumento para passar algumas coisas, né, como dedilhado, por exemplo. Então, aqui tem essa questão de estilo, sonoridade, posicionamento, que você vai acabar não pegando muito bem. Vou pegar, por exemplo, uma outra lição. Essa aqui, lição número 132. A lição 132 tem, por exemplo, tem 2 bemóis. Eu fazia muito essa questão. Eu tinha dó com mi bemol, dó fazia isso aqui, ó, dó, mi bemol, dó, mi bemol. Porque no Galper até vem escrito isso, na Borpiri já não vem, alguns métodos não vem. Você teria que fazer, nesse caso, dó nessa mão. Tá? Então, tem essa questão de dedilhado. Os métodos, nem todos vem escrita a questão de dedilhado. Aqui alguém perguntou assim, precisa aprender a tocar todas essas coisas para tocar na CCB? Na CCB, sim. Essa questão de dedilhado é importante. Então, nisso, nem todos os métodos vem escrito isso. Embocadura, o método não vai falar, nem todos os métodos vêm falando como que é embocadura, o processo.
se você está usando a coluna de ar certinho, todas essas coisas não vem escrito no método. O método vem uma lição que precisa do professor passar as informações sobre essas lições para você tocar. Aqui, até essa questão que ele falou das paletas 1,5 e 2, isso é coisa que não vem escrito no método. Precisa do professor sentir a hora certa de você mudar de palheta, do professor saber se a sua boquilha é compatível com a palheta. Então, essas coisas, como você vai saber isso aí? Não tem como, né? Então, você precisa de alguém para orientar. E vídeos na internet é legais para você ter um apoio, um material de apoio, mas ele não substitui um professor. E eu não estou fazendo isso porque eu dou aula, não fazendo propaganda, não, porque é verdade, tá? Você pode perguntar isso para qualquer bom professor de clarineta, de oboé, fagote, violino, trompa, qualquer instrumento, eles vão dar exatamente a mesma orientação que eu, tá? E você pode ter certeza absoluta. Pode pegar um bom clarinetista aí, um bom saxofonista e pergunta para ele qual o melhor processo de estudo. Todo mundo vai falar que é um bom professor para te orientar nessas pequenas coisas, tá? Então não é opinião minha, isso é uma opinião no mundo musical. E para tocar na coreografação, precisa todas essas coisas? Sim, ter uma boa base sonora, uma base dedilhado, tudo isso você usa no hino, interpretação, fraseado, tudo isso você usa no hino. O hino não pode ser uma coisa mecânica, o hino precisa ter, o hino tem terminação masculina, tem terminação feminina, o hino tem um ponto culminante da frase, o hino vai ter todas essas nuances melódicas, tem hinos que têm caráter diferente, tem hinos que são mais melódicos, tem hinos que são mais marcial, né? Tem hinos que você exige ali, uma certa dinâmica, um crescendo, diminuindo. Então, todas essas coisas fazem. Se você não tiver uma boa técnica para fazer isso, você não consegue executar o hino normalmente. Se você tiver com uma palheta muito mole para sua boquilha, o que vai acontecer? A afinação do seu clarinete vai ficar baixa. Ou seja, você vai estar tocando na orquestra, você vai estar tocando desafinado. A orquestra numa afinação, você vai estar um pouco mais baixa a afinação. A orquestra tá com aquele som bonito. Você com a palheta mole. Então, você precisa de uma boa base sonora para tocar na igreja. Tá? Então, tudo isso faz parte. Então, na igreja não é sentar lá no banco e tocar. A igreja tem um estilo que você tem que tocar, tem um estilo sacro, tem todo, né, a forma que você vai se apresentar para tocar, a sonoridade, como você vai timbrar, o clarinete faz o soprano, quem mais faz soprano? Você tem que estar com o ouvido nos trompetes, nos violinos, como que você vai equilibrar esse som com eles. Então, você tem que ter uma boa percepção. Tá? Ah, eu posso fazer vibrato na igreja ou não? Ah, tem gente que tenta lá e começa a tocar. Tá certo ou errado? Tá totalmente errado. Por quê? Esses vibratos não vai afinar o som com a orquestra. O som dele não vai afinar, ele não vai bater a afinação. Ou seja, você vai estar tocando para si e não em conjunto. E aí, como que você vai apresentar um louvor perfeito para Deus se você está tocando somente para si mesmo e não, né, em conjunto, né? Que o louvor tem que ser feito também individual, mas na igreja você também tem um louvor em conjunto, né? Você é membro de uma orquestra. Então, acho que tudo isso faz parte, tá? Precisa sim ter esse conhecimento técnico, precisa sim ter um bom domínio de sonoridade, o máximo possível. Você não precisa saber tocar vários concertos para tocar na igreja, não. Mas ter uma boa base técnica, sonoridade, afinação, articulação, desenvolver o ouvido. Tudo isso vai facilitar você tocar em conjunto sem prejudicar o conjunto. Que isso também é um problema sério, né? Às vezes, chega numa orquestra, tem congregações que tem uma orquestra muito boa. Eu conheço algumas congregações que tem orquestra, você chega assim, toca, é muito gostoso. Aí, às vezes, você traz essa orquestra, chega um músico lá, começa a fazer tudo fora, entra na frente, entra nas vírgulas na frente, só dá ele fazendo tudo errado. Um músico só, ele acabou com toda a comunhão da orquestra. Às vezes, ele tá tocando, ele sabe tocar todas as notas, sabe fazer escala, tudo, mas não tem a questão de sonoridade, não tem um ouvido para saber se está afinado ou não, não tem aquela humildade, né, para se adequar ao conjunto. Então, todas essas coisas fazem parte da base musical, tá? Por isso que eu aconselho métodos mais simples, como o Galper e Rubank, por exemplo, que são um método simples, mas que traz uma boa base. O Nabor Pires, você pula toda a base musical, você não tem base musical nele. Ele é legal para quem já toca. Por exemplo, você concluiu esses métodos básicos, quer aprender a tocar umas músicas? Pega o Nabor Pires, é um ótimo livro de músicas brasileiras, vai te ensinar como que era a música brasileira na época do Nabor Pires, né? Você vai voltar lá no passado, tocar peças que o Nabor Pires escreveu naquela época, que é um grande clarinetista brasileiro, Nabor Pires, por sinal. Nada contra ele, afinal, eu sou até, tenho uma admiração muito grande pelo Nabor Pires Camargo. Admiração muito grande mesmo, foi um clarinetista lendário aqui no Brasil, né? Muito bom clarinetista, fez vários choros, etc. Tocou na Sinfônica Municipal e assim por diante. Então,
é um grande clarinetista, fez um livro legal de peças, mas o método não é tão legal como base. E os métodos, você precisa ter essas informações a mais que não estão escritas no método. A partitura, nem todas as partituras trazem muita informação. Tem partitura que ela vem crua. Você não consegue ver nada aqui nela aqui. Você não consegue ver o andamento, você não consegue saber o que o compositor está pedindo, ela fica totalmente assim no escuro, você não consegue enxergar nada. Tem música que ainda vem o andamento, então é uma indicação. Só que todos esses detalhes da música, às vezes o professor ele vai te passar esse conhecimento, porque às vezes ele conhece a música, às vezes ele estudou, já tem um professor que passou para ele já tem uma experiência musical muito grande, então ele vai te explicar fraseado, vai te fazer entender como que são as frases da música, que tipo de som você tem que usar naquela música, que tipo de dinâmicas tem que usar se não está escrito. Então, tudo isso é o professor. Então, sozinho, eu não acredito que seja realmente muito proveitoso o ensino. Você pode até chegar até um ponto, mas você vai, com certeza, você vai criar várias manias erradas, vai ser difícil corrigir. Eu até hoje, por exemplo, eu comecei a estudar com 12 anos, estou com 36, então toca aí há bastante tempo já, deixa eu ver, 24 anos por aí, né? Até hoje, quando eu posso, eu faço aula ainda. E o meu professor acha um monte de defeito em mim, e eu sei que eu tenho bastante defeito. Ele acha bastante e ele vem me ajudar. Coisa que eu não vou conseguir resolver sozinho, então eu preciso de um professor. Eu conheço músicos que são praticamente profissionais e fazem aulas sempre. Então, a aula é importante, tá? Um bom professor, porque ele vai te ouvir. Então, nós tocando, uma boa dica para você que toca, quando está sem professor, uma boa dica que ajuda muito é você gravar você tocando. Inclusive, nós temos um grupo lá de clarinetistas lá. Eu sempre peço para os alunos gravar e colocar no grupo. E depois até eles mesmos me mandam mensagem. Depois, foi bom eu ter gravado, porque eu consegui ouvir meus erros, eu consegui ouvir isso. Então, é um jeito de você se policiar, você ouvir você tocando. E outra coisa é você ter uma boa referência. Ouça os grandes clarinetistas. Nada contra, tá? Vou falar um negócio aqui, não fica chateado, não. Nada contra as tocadas, mas não fica só ouvindo tocata, não. É legal, os músicos tocata tocam, improvisa muito bem, mas não são referência para nós, músicos CCB, que vai tocar na igreja, que é um estilo mais orquestral. Então, ouça clarinetista de orquestra. Quer ouvir tocata? Pode ouvir à vontade. Ouve. Quando tiver na tocata, vai lá, floreia, faz o que você quiser. Fica à vontade. O clarinete é seu, você comprou com seu dinheiro, você faz o que você quiser. Mas, quando você vai tocar na igreja, você precisa tocar no estilo mais sacro. Então, como que é esse estilo? Então, você tem que ter aquele outro estilo. Então, você tem que ser um clarinetista que tem essa variedade. Você gosta de fazer florear, tocar lá e tocar, faz. Na área da igreja tem que tocar um outro tipo de som. Você vai tocar um som mais clássico, mais, né? Enfim, você vai saber se comportar, né? Então, de acordo com o ambiente que você está, você sabe se comportar. Então, procure ouvir os grandes clarinetistas, ouça você tocando, isso vai ajudar muito nos estudos, tá bom? E estudar sempre, né? Mas sempre procurando uma orientação de um bom professor, isso é importantíssimo. Sempre procurem orientação de um professor para que você possa evoluir mais. Qual, por exemplo, eu. Hoje estou tocando, mas não está muito bom. Eu toquei a lição 36 aqui, eu não gostei. Da 33 eu não gostei muito, não. No final lá, tive bastante probleminha de articulação. Então, como que eu faço para resolver? Vou ficar estudando a lição? Não, eu estou com problema de articulação. Então, eu começo trabalhando bastante as articulações. Eu gosto sempre, quando vai aquecer, fazer uma escala, qualquer exercício, sempre ficar repetindo nota e articulando. Eu acho muito bom você fortalecer a musculatura aqui e trabalhar bem sua articulação. Quando você repete nota, como você não está preocupado com nota, você consegue prestar mais atenção no que você está fazendo. Tá? Esse exercício é muito bom para você começar a trabalhar mais a língua, para você conseguir ter uma agilidade mais. Então, você pode pegar uma escala, por exemplo, Ré maior, por exemplo, do Ré ao Ré com Fá e Dó sustenido. E vou trabalhar agora articulado. Muito bem. Tá? É um exercício muito bom para você deixar a língua um pouquinho mais ágil, tá? E também trabalhar a articulação. Principalmente eu que fiquei um dia sem tocar agora, então é muito importante.
fazer várias vezes, tá? Então articula bastante. Não vou ficar fazendo aqui agora para ganhar um pouco de tempo também. Mas exercício que você pode fazer bastante, trabalhar a articulação, tá? Sempre pega a nota e fica repetindo. Eu acho muito proveitoso. Você vai tocar coisas mais difíceis? Fazer nota separada, né? Você consegue ter um pouco mais de agilidade, tá? Por exemplo, aqui no Arbor Pires, a parte B, depois dos saltos de oitava lá. Do. Né? Ali você vai ter depois aquela sequência. Que é articular, né? Você consegue articular com mais facilidade. Então você precisa treinar essa articulação separada. Senão fica muito assim. Muito pesada. Então mais leve, tá? Quando você estiver trabalhando essa articulação, trabalha ela bem leve também, ó. Aí eu vou colocar agora em prática o que eu estudei separado. Tá? Fica um pouquinho mais fácil, tá? Então, sempre, antes de você tocar, sempre trabalha bastante articulação, fica mais fácil. Eu mesmo, quando pego clarinete, como eu fiz hoje, fazendo na live, vou tocar já uma lição sem articulação, minha articulação não tá tão boa. Aí eu acabo não articulando muito bem. Aí, se eu fizer um aquecimento bem feito, quando eu vou tocar uma lição, já fica mais fácil. Então, acho que o segredo, acho não, né? É o segredo de fazer um bom aquecimento. Se você aquece legal, fazendo bastante exercício de articulação, escala, etc., quando você vai tocar uma lição, você já está com a boca posicionada, está com a língua posicionada, os dedos estão mais relaxados. Então, o aquecimento é importantíssimo. Então, eu não aconselho ninguém pegar montou o clarinete e vou tocar o Arbor Pires, por exemplo. Eu acho que não é legal. Eu acho que é importante você, quando você montar o clarinete, faz o aquecimento, escalas, arpejos, articulação, ligadura, etc. E tal. Eu queria saber a respeito da passagem do si para o ré sustenido. Quando você faz a passagem do si para o ré sustenido, você tem que fazer o si aqui, somente aqui, sem apoio dessa chave, tá? Faz o si aqui e o ré sustenido aqui, ó. Se for esse si também, se for o ré grave, si. Ah, no grave não pode fazer si, ré sustenido aqui, ó. Não pode. Por quê? Porque você vai escorregar o dedo aqui. Então, nesse caso, faz si aqui, ré sustenido aqui, si e ré sustenido aqui. E tem outra opção que é aqui também, tá? Em alguns casos, pode, se for direto, si pro ré, você pode fazer o si aqui e ré sustenido aqui, ó. Essa mais essa aqui do meio. Tá? Aqui. O meu tá sendo um pouquinho alto aqui, mas... tá um pouquinho de vazamento aqui. Mas é aqui essa posição, ó. Si pro ré sustenido aqui, ou si pro ré sustenido aqui, ó. E no agudo, si aqui, ré sustenido aqui. Não aqui. Nesse caso, você não pode fazer si aqui e ré sustenido aqui. Porque... Ó a dificuldade que seria. Então, você faz si aqui. Se você fizer o si com esse dedo apoiado, também fica ruim você fazer. Então, si aqui, ré sustenido aqui. Si, ré sustenido. O irmão do si para o ré sustenido, no caso, você tem sempre que alternar, porque eu faço tudo no dedinho, muita dificuldade. Lembrando, mais uma vez, si para o ré sustenido é aqui, ó. Si, tira esse dedo, ó. Tira esse, ó. Si aqui, ó. E ré sustenido aqui, ó. Si, ré sustenido. Si, ré sustenido. Um conselho que eu vou dar para vocês, ó. No meu canal eu tenho até uma playlist. Procura lá, escalas maiores no clarinete. Lá eu vou explicar todas as escalas maiores. Acho que falta só com certo sustenido, uma ou outra escala que tá faltando. Mas assiste todos aqueles vídeos que lá eu vou explicar passo a passo o dedilhado de cada escala. Ah, si bemol maior, onde vai usar? Eu vou usar o dó aqui, o mi bemol aqui, o porquê eu explico lá. Ré maior, eu uso si aqui, dó sustenido aqui. Não si, dó sustenido aqui, ó. Não vou escorregar o dedo. Então, ré maior eu uso si aqui, o dó sustenido aqui. Ó, si, dó sustenido aqui, ó. Na escala de si maior eu uso si aqui, dó sustenido aqui, ré sustenido aqui.
Então, eu explico tudo isso nesses vídeos, tá? Então, procura no meu canal, ó, escalas maiores no clarinete. Você pode pesquisar assim também. Escala de sol maior no clarinete, Nelson Santiago, que você vai achar meu vídeo. Escala de ré maior clarinete, Nelson Santiago, você vai achar meu vídeo. Então, você pesquisa todas as escalas. E um conselho que eu dou para todos, ó, tem 25 assistindo agora ao vivo. Não é opcional isso, tá? É obrigação. Todo músico precisa saber as escalas maiores decoradas com o dedilhado certo. Falei bem lentamente aqui para ficar bem fixo na mente de vocês, tá? Às vezes o aluno já quer tocar coisa muito difícil, mas não sabe nem as escalas maiores de cor. Eu vou até pegar um pouco pesado aqui para você, é para pegar assim, às vezes dói um pouquinho, mas é só para ficar gravado. E eu vou falar a minha opinião sobre o que eu falo. Quem não sabe tocar escalas maiores não é músico, tá? Tem que saber tocar escalas maiores, é o primeiro passo. Não faça mais nada da sua vida daqui em diante se você não aprender a decorar as escalas maiores. Precisa aprender a tocar as escalas maiores. Não é opcional, é obrigação. Tocar escalas é obrigação, tá? Não é opcional. Você conheceu o dedilhado do seu instrumento. O primeiro passo é para isso. Tem muitos músicos que querem aprender a tocar, não tô falando que é o caso de vocês comentarem, tá? Tô falando assim, muitos músicos querem aprender a tocar, me fala um método difícil, me fala um método isso. Mas eu pergunto, sabe tocar as escalas maiores? Não sabe tocar as escalas maiores. Então, o primeiro passo é tocar as escalas maiores com o dedilhado correto, tá? Foca nisso.